Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Bom, nós falamos na última aula, sobre estruturas e uniões, né, parte importante aí bem específico da linguagem C. E nessa aula eu vou falar de um outro assunto, que é um assunto bem legal, que é o assunto de funções. Então eu vou criar aqui a aula 15, entrar no diretório dele como sempre, né, fazer aquela nossa cópia para cá, chamar de func.c, beleza? E, bom, esse assunto é bem interessante, principalmente para, assim, funções existem em todas as linguagens de programação em geral, né? Mas como a gente viu que C tem bastante coisas assim, muito específicas da linguagem, aqui não é diferente, né? As funções em C também têm várias especificidades assim que fazem parte da linguagem. E são interessantes, né, de serem estudadas, porque assim, é uma coisa que todo programador utiliza muito, né? E no início fica bem difícil assim visualizar, né, a utilidade das funções. Na aula 2 nós já falamos da função printf e tudo, mas a gente vai criar as nossas funções aqui nessa aula. Esse é o lance. Então vamos começar, né? Vou apagar isso aqui. Opa. Primeiro que a gente já tem uma função aqui, que é a main, né, a função mais comum, você encontra aí quase em todo o programa C. Mas vou fazer mais uma aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é o lance? Supondo que a gente precise, né, sei lá, né, fazer um cálculo de um número, de números que a gente não sabe quais vão ser, né, várias vezes. Então, assim, claro que o mais rápido, né, se a gente quisesse fazer aqui, por exemplo, um printf, né, da soma de uns números, a gente faria uma coisa desse tipo, assim, né, somar 3 números, e a gente já teria isso pronto. Vamos ver como é que fica isso aí. Não tem, sem novidades, né? Porque nesse caso aqui, o compilador já faz essa soma aqui pra gente, já que os números que a gente está inserido aqui são literais, né? E se a gente olhar o assembly desse código, usar o GDB mesmo, para ver isso, a gente já vê que o número, né, que vai ser impresso na tela, ele já está aqui, né, que no caso aqui a gente imprimiu 13, né? A soma é 13. O número, ele está aqui D em hexadecimal, que é o 13, né? A é o 10, B é 11, C 12, D 13. Então, assim, essa conta ela não está sendo feita pelo programa, né? O resultado dela já está ali. O programa vai precisar fazer a conta quando ele lê o número de um lugar que ele não conhece, como, por exemplo, pedir ao usuário, né? Então, a gente vai pedir aqui um número ao usuário. Para isso, a gente vai usar a função scanf. A gente não usou essa função ainda nesse curso. Então, vou declarar aqui uma variável, né, que vai ler o primeiro número, né, o segundo número e o terceiro número. São 3 variáveis, na verdade. E eu vou pedir aqui, né, com o scanf. O scanf seria tipo assim, o contrário do printf, né? Um imprime, o outro escaneia, pede, né? E ele também tem um formato aqui, né, para você ler um número, né? Nesse caso aqui, eu estou pedindo para ele ler um número, né, no formato decimal. Então ele vai ler da entrada padrão, né, que no caso vai ser o teclado, o usuário vai digitar. E eu preciso passar, como ele vai ler, ele precisa escrever isso numa variável, ele precisa receber o endereço dessa variável. O endereço dessa variável, a gente viu que consegue com esse operadorzinho, né, o e-comercial. Vamos só fazer isso e tentar imprimir, vamos ver se vai funcionar. Printf, né, num
o resultado aqui no 1. Beleza? Lembrando que o printf ele não precisa do endereço, né? Você passa aqui direto o valor da variável que ele vai imprimir. Que, quando eu compilar e tal, vai entrar o valor dela aqui. No caso do scanf, não. O scanf ele precisa do endereço para onde ele vai escrever o conteúdo nessa variável. Vamos ver como é que isso funciona. Quando a gente digita func aqui agora, o programa parece que ficou preso. Na verdade, ele está esperando a entrada, né? Eu vou digitar aqui 4. Olha lá, no 1, 4. Então, assim, seria interessante a gente poder fazer colocar um printf aqui em cima, né? Do tipo, digite o no 1. Você viu que eu dei um espaço aqui, ó, para ficar bonitinho quando o usuário digitar. Então fica assim, ó. Olha lá, o digite no 1. Agora faz mais sentido, o usuário já se liga, né? Quem tiver que precisa digitar alguma coisa. Legal? Então aí a gente já está lendo um número, né? E a gente vai fazer isso com os outros, ok? Bom, não sei se dá para fazer aqui direto, deixa eu tentar aqui. Vou fazer uma tentativa aqui, senão eu coloco 3 funções diferentes. Eu acho que o scanf, por causa do... Bom, acho que foi, hein? No 1, sei lá, no 2... Vamos ver se o scanf é esperto. Certinho. Aqui qual é o lance, né? O scanf, eu pedi aqui que ele, né, lesse o primeiro número, né? Depois ele vai ler um contra barra n, que é o enter, né? E depois ele vai ler o segundo. Então eu vou fazer isso aqui também para os outros, né? Um outro contra barra n, e por último o terceiro número aqui, que é o num 3. E aqui eu vou ler, né? Vou imprimir no 1, no 2, no 3. E aqui, ó, vou colocar aqui eu vou ter que fazer diferente para poder, senão a gente não vai conseguir imprimir as mensagens na tela. Porque senão vai ter que digitar tudo de uma vez. Vai ter que falar, digite os números, por exemplo, e o usuário digita os 3 números. Mas aí não fica tão bonito. Bora fazer assim? Pelo menos você já viu 2 formas aí que vai funcionar. Então, digite no 1, 2, ops, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu não coloquei, né, a variável. Ainda bem que você me avisou, hein? Vamos lá. No 1, 2, 3, 3, no 2, 87, no 3 eu não imprimi, né? Eu botei o printf aqui e não imprimi. Mas tudo bem, a gente já sabe que está lendo. Bom, nesse momento então aqui agora, nesse ponto do programa, eu tenho 3 números aqui. Agora sim, né, eu vou imprimir a soma deles só para a gente ver e depois a gente vai entrar no conceito de funções mesmo. Num 1 mais num 2 mais num 3. Vou dar o espaço aqui para ficar bonito. Tá aí, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Some a 8, beleza? E se a gente olhar o assembly disso, nós temos as chamadas às funções. Primeiro vem um printf, né, que imprime o texto. Né? Depois vem um scanf aqui. E o scanf vai ler para o endereço. Depois vem um outro printf. Aí tem um outro scanf aqui. O outro printf e o último scanf aqui. Depois disso, né, depois desse trabalho, a gente tem o printf em si, né, o final ali, o que dá a soma e tal. Então assim, essa arquitetura, digamos assim, de chamada de
de funções, né, caracteriza uma coisa. Se a gente precisar chamar essas funções várias vezes, né, em vários momentos, mais de uma vez, aqui está a soma, né? Aqui é a soma, onde a soma de fato acontece, né? Aqui a primeira variável é colocada em EDX, né? A outra em EAX, aí elas são somadas, depois uma outra é colocada em EAX e elas são somadas de novo. Então assim, voltando aqui para as funções, se a gente precisasse fazer isso de novo, né, a soma, como eu falei, né, dá para fazer aqui direto. Mas supondo que eu quero fazer o seguinte, eu quero somar os dois primeiros números, né, e, sei lá, né, depois dividir por outro, independente do que eu queira fazer, eu poderia chamar uma função soma, que fizesse a soma de 3 números, né, para que eu chamasse em vários pontos do meu programa, para não precisar ficar fazendo essa conta várias vezes. Se em outro ponto do programa, depois vem aqui mais código, né, tal, mais código aqui. Em outro ponto do programa eu precisar fazer, eu teria que repetir toda essa estrutura de novo, né, fazer todo esse cálculo de novo e tal, não sei o quê. Para o computador, tudo bem, mas para o programador toda hora ficar escrevendo isso, se ele alterar, se a lógica desse programa mudar e na verdade todas as contas agora virarem de subtração, você tem que alterar em todos os lugares, né? Supondo que você tenha aqui várias impressões dessa soma. Então, para evitar isso, o que a gente faz? A gente cria uma função. E a função ela tem uma coisa muito legal, é o protótipo dela. O protótipo de uma função é assim, retorno, tipo de retorno, né? Vou até botar aqui, tipo de retorno. Beleza? Depois vem nome da função. Depois vem tipo do argumento. Tipo do argumento, ou parâmetro. Argumento e parâmetro é a mesma coisa, né? Aí aqui o nome do arg, do argumento. Assim, tipo arg. Assim fica melhor. E aí se tem outro, né, vem tipo, né, do arg2, nome do arg2. E assim vai. Pode ser que tenha um ou nenhum argumento. Argumento é o que a função recebe para fazer alguma coisa, e retorno é o que ela retorna. Então, se a gente criar uma função aqui, soma, né, ela vai retornar. Ela vai retornar o quê? Se ela vai somar 3 números inteiros, ela vai retornar a soma de 3 números inteiros, que também é um número inteiro. Então, o retorno dela vai ser int. Né? Os argumentos, se ela vai receber 3 números, eu vou fazê-la receber int, né, n1, int n2, int n3. Os 3 são do tipo inteiro. Não é isso? Eu poderia usar num 1, num 2, num 3 aqui, não tem problema. Tá? Isso aqui são variáveis que só vão existir no contexto local da função. Não tem problema usar o mesmo nome. Mas é legal usar um nominho diferente para você saber. E aí você não tem ponto e vírgula, né? Você já logo joga as chaves ali. E aqui você faz a conta. Para ficar bem explicativo, eu poderia declarar uma variável res aqui de resultado, né? Fazer o res ser n1 mais n2 mais n3, né? E retornar o res. Beleza? Poderia dar um return na soma direto, mas vou fazer assim para deixar mais explicativo. E aqui nesse momento, ao invés de botar todo esse cálculo aqui, eu coloco soma, né, passo os argumentos para ela, no 1, no 2, no 3. Vamos ver se funciona? Algum problema. Faltou fechar um parênteses aqui. Esse é o parênteses da chamada de função soma que eu fechei. Tem que fechar o do printf. Tá aí, ó. Olhando o disassembly disso, aqui, ó, tem uma chamada para a função soma. E é exatamente assim como a coisa funciona, né? Ele está colocando aqui, ó, os valores lidos das variáveis nos registradores aqui,
Lembrando que assim, esse curso não envolve exatamente assembly, né? Então se você não entender, por que ele moveu o RX0 aqui, não sei o que, não é o foco desse curso. Né? Estou só fazendo um paralelo aqui para você entender como é que isso vai ficar diferente no programa, mas não dá para a gente parar esse curso e falar sobre assembly né, no meio. Mas talvez a gente faça isso alguma coisa no futuro, mas não agora. Então vamos focar no C aqui. E aqui ele soma essa função soma, né? Ele chama. Inclusive eu posso dar um disassemble aqui da soma, da função soma, para a gente ver como ela fica. Né? Ela basicamente recupera os valores, né? Ela coloca os valores que estavam nos registradores, né, em variáveis locais, em posições de memória aqui, né? Faz a soma exatamente como está lá, né? E depois retorna. Então o que acontece? Toda vez que eu precisar, né, fazer isso aqui tudo e tal, eu só simplesmente vou chamar essa soma. Se eu precisar chamar isso 10 vezes no meu programa, eu estou só chamando a função soma. Se esse cálculo mudar por algum motivo, vai ser, esse cálculo agora eu tenho que retornar a soma de todos os números menos 1. Beleza, né? Eu venho aqui e coloco menos 1. Né? Ou para ficar mais bonito ainda, lembra disso aqui, o pré-incremento? Eu estou decrementando o res antes de retornar. Né? Então, eu vou retornar toda a soma menos 1. Vamos ver. 5, 5, 5, deveria dar 15, a soma deu 14. Fiz a alteração simplesmente na função, porque em todo o resto não é necessário. Beleza? Bom, então, a gente já viu aí função, agora vamos falar mais um pouquinho delas. O que acontece? Isso aqui funcionou, né? Nesse caso aqui, esse programa, ele tem duas funções. Né? Ele tem a função main, que não deixa de ser uma função, né? É uma função, tá aí, pá. Né? Mesmo esquema, ela tem retorno, né? E tem argumentos. O void aqui é quando uma função não vai receber nenhum argumento. Aí você usa void. Né? Uma boa prática. Escreve aí void. Né? Não vai receber nada. Se ela não retornasse nada, vou criar aqui uma função que não retorna nada, por exemplo. Ó, essa função aqui não vai retornar nada. Ela só vai, sei lá, vai imprimir tchau. Vou chamar de tchau a função. Tchau. E ela também recebe void porque ela não vai receber nada. Ela vai imprimir tchau na tela. Printf, tchau. Ok? Tem que chamá-la, né? Senão não adianta. E aqui, ó, depois do número 1, eu já vou meter a tchau. Como é que eu chamo ela? Se eu não preciso passar, se ela não recebe nenhum argumento, eu não passo nenhum. Abro e fecho o parênteses. E aí, ó, manda ver. Digite o número, tchau. Então, imprimiu o tchau lá. É que eu não botei ela para sair, né? Eu poderia botar aqui para sair. Para sair do programa direto, eu teria que usar exit aqui. E aí eu tenho que incluir. Porque essa função exit, tá vendo? A gente está chamando uma função, não tá? A gente está chamando uma função e passando para ela um argumento 0, um número 0. Ela está definida num ponto H, que é o stdlib.h. Como é que eu sei isso? Você pode dar um man 3 exit e dar uma olhadinha nela. Olha lá, ó. Olha como é que tudo faz sentido. Olha o protótipo dela. Ela está definida na stdlib.h, então você tem que incluí-la na hora que você for usá-la. E ela fala assim, ó, aqui você já consegue sacar, né? Ela não retorna nada, claro, porque ela sai do programa, ela não tem como retornar nada, porque não tem ninguém para olhar depois que o programa saiu. O que você vai fazer com o retorno, né? Não tem código para tratar isso. E ela recebe um único argumento, que é o status. É o status que é do tipo inteiro, que vai retornar para o sistema operacional. Beleza? Então, se eu compilar ela aqui, o que eu veio? stdlib. Se eu compilar ela aqui, ó, depois que eu escrevi o número 1, ela saiu. Né? E aquele 0 veio para o meu SO aqui, que é o Linux, que a gente vê assim o retorno, né? 0. Né? Se eu colocasse aqui 1, por exemplo, a exit me retornaria 1. Então, assim, são várias formas que tem do programa acabar, né? Em caso de erro e coisas do tipo. Mas nesse programa aqui, as únicas formas assim, para ele acabar, né,
são basicamente a main chegar no seu final, chegar aqui o finalzinho dela, né? Ou a exit se chamar antes, que foi, nesse caso aqui foi o que aconteceu, a gente chamou exit passando o argumento, um número, né, como argumento, e o programa saiu de boa, né? Esse é o conteúdo sobre função e vale a pena, né, falar algumas outras coisas. Quando a gente olha aqui no GDB, aquela chamada da função tchau, por exemplo, ou mesmo você vê que tem um endereço aqui, né? Aí existe um endereço. Isso significa que todas as funções, né, elas são chamadas por um endereço. É que o GDB já entende que função é essa e põe um nominho aqui e tal. Mas o código em assembly puro, você só vê os endereços aqui. Isso significa que as funções elas têm endereços, certo? Então essa função tchau, esse nome aqui tchau, quando eu coloco em C, tem um endereço, né, que a gente vai falar depois em outra aula, né, quando a gente falar de ponteiro de função e tudo. Mas só para adiantar, né, o endereço de soma posso usar o P aqui de ponteiro, né, do pointer, e eu escrever soma aqui, a gente vai ver o enderecinho dela, né, não vai ver porque tem um tchau no meio, né? Vou mudar o tchau, tchau, tchau. Dá tchau pro tchau. Tá lá, ó. Tá vendo? O endereço da função soma é 40060E. Esse é o endereço. Estou falando isso porque assim é possível depois criar ponteiros para funções, né? Outros nomes que se você chamar, você vai cair no mesmo endereço e vai executar o mesmo código. A gente vai ver isso mais para frente e a utilidade disso, né? Bom, falei de função, falei do tipo de argumento, protótipo de função, né? Retorno de função, função que não retorna nada. Já tem muita coisa aí para olhar. O último tópico dessa aula, ainda em funções, a gente vai falar de uma função quando a gente precisa imprimir texto, né? Então imagina o seguinte, é muito comum, e a gente já vai criar aqui, eu mesmo uso bastante essas funções assim no meu programa, são funções como essa tchau, né, que eu chamo de, sei lá, normalmente eu boto um nome tipo erro ou alguma coisa assim. Essa função ela vai imprimir um erro e sair do programa, ok? Né? Por que eu coloco isso assim? Porque olha só, vou mostrar a utilidade dela. Imagina o seguinte, se o usuário não digitou esse endereço, esse número aqui, vou reduzir isso aqui para 2, para 1, só para a gente ficar com um programa mais enxuto. Vou tirar essa soma. Ok. E aí é o seguinte, esse número, né, ele vai ser impresso na tela. Não, nem precisa, né? Supondo que o usuário digite o número, né, e eu preciso testar se não é zero. Por exemplo, digite o ano, né, sei lá, o ano do seu nascimento. Isso não pode ser zero, né? Isso tem que ser, sei lá, maior que 1900, alguma coisa desse tipo. Então, eu preciso fazer alguns testes aqui. Então, por exemplo, eu vou falar, se o número, né, for zero, como é um inteiro, posso botar aqui, né, se o número for menor que 1, porque eu admito os negativos também. Né? Então, se for zero ou qualquer outro número negativo, eu teria que fazer o seguinte, faz um printf num erro, né? Erro. O número é menor que 1. Depois sai do programa. Aí eu já vou sair com um erro, né? Por padrão, por convenção do C, 0 é sucesso, 1 é insucesso para o sistema operacional testar. Ok? Se não, aí segue o cálculo, né? Sei lá, printf, você nasceu em... Supondo que a gente fosse colocar o ano aqui de nascimento, né? Então vamos lá. Então, vou colocar aqui o meu ano de nascimento. Legal.
Agora, se eu colocar um ano menos 90, eu falo, erro, no 1 é menor que 1. Se eu colocar 0, erro, é menor que 1. Se eu colocar 1, ainda passa. Você nasceu em 1, né? Tem um bugzinho. Então, a gente precisaria fazer uma outra coisa aqui. Ó. Else if, né? No 1. Aliás, seria mais esperto fazer um ou aqui, né? Ou no 1 é menor que 1900. Aí o programa já sai. Mas se eu quiser mudar a mensagem, deixa eu só salvar aqui para ver, para a gente testar. Ó. Não é menor que 1. Nem é verdade. Né? Então, assim, se eu quiser mudar essa mensagem, se eu quiser fazer testes separados, eu teria que fazer um outro else if aqui. Né? Tá vendo? Dá muito trabalho. Else if no 1 é menor que 900. Bota assim, né? Você é muito velho. E sair de novo. Vou montar aqui as chaves, né, que eu estou usando mais de um comando. E sair de novo. E aí tiro o ou daqui dessa... Agora ok, né? Beleza. Mas percebe, se eu quiser fazer outras condições, além de eu escrever toda hora um monte de printf, um monte de exit, tá vendo que está ficando repetitivo? Então o que eu sempre faço? Muitas vezes eu faço no meu programa, né? Eu coloco aqui uma função erro, que não retorna nada. Né? Eu posso chamar de erro, posso chamar de sai, posso chamar de tchau, tanto faz. E ela vai receber a mensagem só. Né? O que é isso aqui? Lembrando, né? O que é isso aqui? Que tipo de variável é isso aqui? Né? Os tipos básicos que existem em C, né? Lembra? Char, int, né? O que a gente estudou. Isso aqui é um array, né, de char. Isso aqui é um array de char. Aqui tem um char, né? Aqui tem outro, o R é outro, o outro R é outro. Isso aqui é um array de char, certo? Com vários bytes aqui, o contrabarra N mais um byte. É um arrayzinho, né? Ou um ponteiro, a gente viu que são coisas, né, que a gente consegue tratar de maneira equivalente. Um ponteiro para o char. Então como é que eu recebo isso aqui? Eu recebo isso exatamente dizendo que é um char pointer, né? MSG de mensagem. Né? Ou assim, um array. Tanto faz. Né? Vamos testar isso. E eu vou dar printf aqui nela direto, MSG. Aí aqui, ao invés de chamar printf, eu chamo a minha função tchau. Né? Passando... Olha como é que reduz o código. Eu posso até tirar essas chaves, porque agora vai ter um comando só. Né? Vou usar aqui a tchau. Olha que legal. Porque o exit1 está lá. Então toda vez que rolar o tchau, ela vai passar para cá, que vai jogar a mensagem, pum, que vai dar o exit1. Vamos ver como é que fica isso? Olha lá, certinho. Né? Você é muito velho e saiu. E ele saiu, ó, se eu botar aqui, né? O retorno é 1. Bonitinho para o sistema operacional. Sabe para que isso? Sabe no bash aqui, quando você testa assim, ó, se um comando, ó, ping, mente binária, ping -1, -n1, mentebinária.com.br e echo site no ar, ou site offline, né? Sabe que o bash faz isso, né? Ops, o que está dando aqui? Não é -n, acho que é -c. Um pacote para mente binária. Ele está lá, ó, mandou o ping para o mente binária. Né? O mente binária, aliás, não responde ping. Ele não foi um bom exemplo. Deixa eu colocar um exemplo melhor. O Terra é gentil, responde ping. Está lá, ó, site no ar. Né? Se eu pegar um site que não existe, né? Ó, site offline.
como é que o Bash testa essa parada aqui? Como é que ele sabe? Isso aqui no Bash faz o seguinte, né? Isso aqui só vai executar se esse primeiro comando tiver sucesso. O que é sucesso para esse comando? É o retorno. Quer ver? Ó? Quer ver como eu não estou mentindo muito? Se eu olhar aqui o terra e você olhar o retorno do ping, retornou 2. É um erro para ele. Não necessariamente precisa ser 1, tá? Foi até bom ele retornar 2 aqui que eu lembrei. Qualquer coisa diferente de 0 é encarado como erro. Se a gente pingar aqui agora o terra.com.br e olhar o retorno do ping, vai ser 0. Então assim, lá no ping, que é escrito em C, o programador colocou return, né, entendeu? Se o bagulho responder legal, então não sei o que, retorna 0. Né? Senão ele retorna 1. Então ele sai com... eu não sei se ele chama exit ou não, mas pode ser o retorno da main, né? Tanto faz esse retorno da main aqui, ó, que é esse return 0. Por isso todo programa em C que você vai ver, um printf, um hello world, tem um return 0 no final, que é o sucesso para o sistema operacional. E aqui ele está retornando com 1 certinho, porque isso aqui é um erro. Beleza? Até aí, ok. Daria para eu reduzir um pouquinho mais aqui ó, o que eu falo para a função, que é o seguinte, se toda vez eu vou escrever esse erro aqui, é que eu não botei, né? Mas teoricamente teria que escrever o erro aqui. O que eu posso fazer é jogar esse erro aqui. Né? Então bota aqui o printf, ó, erro. Né? Aí aqui vem a mensagem e eu já ponho até o /n. Olha que legal. E aqui eu só preciso passar o texto do erro mesmo. Eu não preciso ficar digitando o /n, porque ele já vai ser colocado lá. Ó. Sacou? Eu usei o S aqui, que é de array de char, né? String. Eu não preciso botar esse texto de erro aqui. Aí eu deixei o negócio ainda mais enxuto, né? E mais padronizado. Vai estar sempre imprimindo aquele erro ali. Beleza? Olha lá. Está mais padronizado. Beleza? Dessa forma, eu já estou quase pronto. Mas tem uma outra coisa. Olha só. Quando um programa dá erro, né, você lembra que quem usa Linux, né, vai ver que já viu o redirecionamento, né, das coisas, redirecionamento de saída. Quando um programa dá erro, a gente... olha o ping aqui. Ó. Vamos ver se o ping... Eu queria gerar um programa, né, que já desse um erro de cara. Vamos ver se o ping me dá aqui. Ping d.net -c1, um pacotinho. No host. Isso é um erro, né? Ele até retornou 2. Se eu fizer redirecionar a saída para, por exemplo, dev null, o negócio continua aqui. Por quê? A saída padrão, que é a tela, que o Bash fez esse redirecionador aqui, a gente usei assim, né? Não é para onde está indo esse erro. Esse erro, lembra como redireciona erro no Bash? Se você não sabe, dá uma olhada numa apostilinha de Bash, uma coisinha assim, que vale muito a pena. É com o 2, né? O que é esse 2? Na realidade, fazer isso aqui é a mesma coisa que fazer isso, né? O file descriptor 1 é a saída padrão. E o 2 é a saída de erro. O 2 funciona, ó, redirecionou para dev null, não apareceu na tela. Por que isso? O printf ele escreve na saída padrão, por padrão, certo? Ele vai sempre escrever na saída padrão, que é a tela. Para imprimir erro, normalmente a gente usa a saída de erro. E a saída de erro é um outro file descriptor, que é o file descriptor número 2. Então, ó, se eu olhar o strace, que faz um trace das chamadas no Linux, né, de que o programa fez, do func, né, a gente vê que ele escreveu, ele chamou uma syscall do Linux chamada write, e ele escreveu no file descriptor 1. Até que se você olhar a write como ela funciona, eu acho que está no 2. O primeiro argumento dela é um file descriptor. É o file descriptor na qual ela vai escrever alguma coisa. Então, ó, ela escreveu no file descriptor 1 esse texto aqui. Ó. Então, jamais a gente vai conseguir, né, imprimir isso. Quando a gente executa o func aqui com a saída de erro para dev null, a gente não vai conseguir redirecionar porque os erros estão sendo impressos na saída padrão.
Isso é um bug, né? O programa não pode fazer isso. Assim, poder pode, mas é porque você pode tudo, porque a vida é sua. Mas você não deve. Então, assim, para colocar isso na saída de erro, a gente usa uma outra função que é fprintf. E ela também recebe aonde você quer imprimir. E a gente usa aqui o std, que é a saída de erro padrão. Se a gente colocar stdout, stdin e stdr, são nomes, né, assim, em C que você escreve assim, já está definido, né, lá nos .h da vida, que vai ser substituído para a saída padrão. Inclusive, se a gente olhar aqui a função, no caso aqui vai para a saída de erro, né? A fprintf, ela recebe um string, um ponteiro para um string, do tipo file. A gente vai usar isso mais para frente quando a gente criar os programinhas que leem as coisas. Agora sim. Então agora, se eu redirecionar aqui a saída de erro para dev null, ó, -1, né, que daria um erro, não apareceu nada. Então agora eu estou com um programa que, legal, está respeitando as coisas, né, e escrevendo os erros na saída de erro. A saída de erro acaba sendo a tela também, né, mas o sistema operacional gerencia, são dois file descriptors diferentes, então você consegue redirecionar só a parte de erro. Com certeza que se você já usa Linux, você já viu alguma coisa, algum programa que você precisa executar e redirecionar a saída de erro para um arquivo, né, erro.txt, para você ler depois, sei lá. É comum no make, assim, você vai dar um make, né, e aí redireciona o erro para erros.log, sei lá. E aí você compila uma parada, se der erro, você vai ver depois no erro.log, mas o que não é erro vem para a tela mesmo. O que é erro vai para outro lugar. Então é assim que você faz em C. Né? Então agora essa função tchau já ficou mais esperta ainda. Como ela é uma função de erro, ela está imprimindo na saída de erro padrão, né? Já está definindo um cabeçalhozinho aqui que vai ter sempre assim os erros, né? E depois ela já sai com o erro. Ficou uma função bem mais legal do que aquele, né, printf, um monte de printf exit seguido aqui. E se eu fosse fazer certo, eu teria que botar fprintf em cada um stdr, então não preciso escrever. Eu acho que com isso já dá para notar o quão útil são as funções. Né? Né, com os tipos de retorno, essas coisas aqui, tem coisas aqui que eu não falei. Né? Lembrando que eu poderia receber isso aqui como um ponteiro de char sem problema. Dá no mesmo aqui. Ok? Sem problema, de boa. Né? Funciona lá. Se eu redirecionar aqui também, pá. Vou direcionar para um log.txt, para vocês verem. Se eu olhar lá agora o conteúdo log.txt, o erro está lá. Beleza? Dica, né? Testem aí, criem suas próprias funções que façam coisas, né? Recebendo um ou mais argumentos, e dá uma caprichada também no tipo de retorno. Né? Você pode receber, por exemplo, estrutura, né? Ponteiro para uma estrutura, como argumento, pode retornar um ponteiro para uma estrutura, enfim, o céu é o limite, né, para quem está ligado no processo. Beleza? Então, bom, vou ficando por aqui, uma aula curta, mas só para introduzir o conceito de funções. A gente vai toda hora falar disso quando a gente vai criando programas e tal. A gente vai ver várias funções o tempo todo. Então, é uma aula curta, porém importante. Beleza? É isso, galera. Fica ligado aí para o próximo. Compartilha, dá o seu like aí, comenta o que você achou dessa aula. O que você quer ver nas próximas também. A gente pode tentar fazer um bem bolado aí. E se inscreve no canal. Você que está vendo pela primeira vez, faz as outras aulas, por favor, né? Não vai fazer só essa. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar ligado assim que a nova aula aparecer. Valeu? Um abraço então e até a próxima aula. Tchau.